Eu segurei o e-mail impresso, relendo as palavras elegantemente elaboradas que escondiam um mundo de desdém. Embora respeitemos suas humildes origens, certos padrões devem ser mantidos. O insulto disfarçado de Viviana me atingiu, mas me recusei a deixar que seu preconceito me abalasse, especialmente depois de lutar tanto para proporcionar à minha filha, a Lara, todas as oportunidades que a vida não me deu. O sino da livraria tocou e a Lara entrou, seu sorriso contagiante iluminando o ambiente. Mãe, você nunca vai adivinhar, ela exclamou, acenando com a mão esquerda, agora adornada com um anel de diamante cintilante. Jonas me pediu em casamento. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu observava o anel, indubitavelmente uma herança da família rica de Jonas. As palavras de Viviana ecoaram na minha mente, lembrando-me da diferença entre nossos mundos. Mas ao olhar nos olhos brilhantes de Lara, não pude abafar sua alegria. Isso é maravilhoso, querida. Eu a puxei para um abraço apertado, segurando as lágrimas. Estou tão feliz por vocês dois. Nos dias seguintes, a Lara estava eufórica, entusiasmada com os planos do casamento e seu futuro com Jonas. Eu escutava atentamente, memorizando cada detalhe para garantir que sua felicidade durasse. Na noite em que finalmente conheci Jonas, minhas dúvidas se amplificaram. Embora ele tratasse a Lara com a maior ternura, notei uma mudança sutil em seu comportamento ao falar das expectativas de sua família. Minha mãe insiste em uma grande festa, ele disse, com os olhos demonstrando inquietação. Ela quer manter a tradição, sabe? Eu forcei um sorriso, prometendo silenciosamente proteger a Lara do mundo elitista de onde ele vinha, um mundo que nos via como indignos, apesar do espírito incrível da minha filha. Nas semanas seguintes, as provocações veladas de Viviana continuaram, cada uma desgastando minha determinação, até a noite fatídica em que a Lara confidenciou seus medos após suportar comentários maliciosos em um evento da alta sociedade. Eles agiram como se eu não pertencesse, mãe, ela disse com os olhos marejados. Como se eu nunca fosse boa o suficiente. Uma raiva intensa surgiu dentro de mim, despertando uma determinação feroz. Eu não ficaria parada enquanto a autoestima da minha filha era destruída por aqueles cegos pelo próprio privilégio. Enquanto eu a abraçava, oferecendo consolo, um plano começou a tomar forma. Uma maneira de fazer Viviana enfrentar as consequências de sua crueldade. Exigiria sabotagem cuidadosamente planejada, mas eu estava disposta a qualquer coisa para proteger a dignidade da minha família. Com um novo propósito, comecei a plantar anonimamente sementes de dúvidas sobre as obras de caridade de Viviana. Um boato aqui, um documento estrategicamente vazado ali, tudo projetado para desfazer a fachada cuidadosamente construída por ela. Minhas ações não eram movidas por malícia, mas por um amor inabalável por minha filha e uma recusa em permitir que sua luz fosse ofuscada por aqueles que não podiam ver seu verdadeiro valor. A qualquer custo, eu garantiria a felicidade de Lara, mesmo que isso significasse derrubar o reino distorcido de Viviana. Poucos dias depois, a Lara chegou à livraria radiante de empolgação. Mãe, mal posso esperar para você conhecer Jonas. Como se estivesse ensaiado, um jovem alto e bem apessoado entrou, oferecendo um sorriso educado. Senhora Ramírez, é um prazer finalmente conhecê-la, disse ele, com uma voz que carregava um ar sutil de confiança, sem dúvida incutido por uma vida de privilégios. Eu o estudei atentamente, avaliando o homem que havia conquistado o coração da minha filha. Por favor, me chame de Marabel. Enquanto nos acomodávamos em uma mesa de canto, Jonas começou a contar histórias sobre o legado de sua família, uma longa linha de empreendedores e filantropos bem-sucedidos. Mamãe e papai são bastante envolvidos na cena social da cidade, mencionou casualmente. A Lara sorriu, claramente encantada, mas eu não pude ignorar o tom condescendente nas palavras de Jonas, como se sua linhagem automaticamente o elevasse acima de nós. E o que seus pais fazem para viver? Ele perguntou, com um olhar demorando-se na modesta livraria. Eu me irritei com a insinuação implícita, mas mantive a compostura. Eu sou a única dona desta loja. Era o sonho do meu marido antes de... Minha voz falhou, a dor familiar do luto ressurgindo. Jonas assentiu, sua expressão inalterável. Entendo. Bem, tenho certeza de que mamãe e papai ficarão encantados em conhecê-las. À medida que a noite avançava, tornou-se cada vez mais claro que Jonas havia sido moldado desde o nascimento para manter a posição elevada de sua família. Cada anedota, cada maneirismo sutil revelava um sentimento de superioridade enraizado.
Quando a Lara se desculpou, aproveitei a oportunidade. Jonas, preciso saber, você está realmente preparado para abraçar uma vida fora do mundo dourado ao qual está acostumado? Ele me olhou por um momento, sua testa franzida. Marabel, eu garanto que meus sentimentos por Lara são genuínos, mas você deve entender que minha família tem certas expectativas. A implicação pairava pesada no ar, expectativas que provavelmente não incluíam uma dona de livraria modesta como sogra. Entendo. Lutei para manter a voz firme. E se a Lara não atender essas expectativas? O olhar de Jonas caiu, sua mandíbula se apertando. Eu nunca pediria que ela mudasse quem é, mas existem obrigações sociais que acompanham o status da minha família. Meu coração afundou ao perceber a verdade. Não importava quão profundo fosse o afeto de Jonas, ele sempre priorizaria as noções antiquadas de sua família sobre a felicidade de Lara. Naquele momento, percebi que a verdadeira batalha estava por vir. Se eu quisesse proteger minha filha de ser esmagada pelo peso do mundo deles, teria que tomar uma posição. Quando a Lara voltou, alheia à tempestade que se formava, resolvi protegê-la das duras realidades pelo maior tempo possível. Mas, no fundo, sabia que um confronto estava por vir, um que me forçaria a lutar com todas as forças para garantir que a luz da minha filha nunca se apagasse. Algumas semanas depois, a Lara entrou na livraria acenando com um envelope elegante. Mãe, fomos convidadas para um baile de caridade organizado pelos pais de Jonas. Meu estômago se revirou com a perspectiva de enfrentar Viviana e seu grupo, mas recusei-me a mostrar apreensão. Isso é maravilhoso, querida. Precisamos garantir que você esteja devidamente preparada. Nos dias seguintes, treinei a Lara em etiqueta e boas maneiras sociais, determinada a equipá-la com as ferramentas necessárias para navegar nas águas infestadas de tubarões da sociedade. Estudamos arranjos de mesa, analisamos trajes elegantes e ensaiamos conversas educadas. Na noite do baile, a Lara parecia uma jovem elegante, vestida com um vestido meticulosamente alterado de um brechó. Enquanto nos aproximávamos da entrada grandiosa, meu coração batia com uma mistura de orgulho e apreensão. Viviana desceu sobre nós como um falcão, sua aparência impecável não traindo nenhum traço de calor a Lara. Querida, você está deslumbrante. Seu olhar deslizou para mim, os lábios se curvando em um sorriso tenso. E você deve ser a mãe? Marabel Ramírez, respondi, encarando-a sem vacilar. Um prazer. Enquanto circulávamos entre os convidados, não pude deixar de notar o desdém velado emanando do círculo de amigos de Viviana. Sussurros e olhares de esguelha deixavam claro que minha presença era vista como uma mancha no evento glamouroso. A Lara, abençoada, permaneceu alheia até que uma mulher corpulenta, com uma predileção por joias chamativas, se aproximou dela. Então você é a pequena pechincha que Jonas encontrou na prateleira de descontos, ela zombou, suas palavras pingando desprezo. Observei em horror enquanto o rosto de Alara se desmoronava, seus olhos se enchendo de lágrimas. Antes que eu pudesse intervir, Jonas afastou da mulher. Uma fúria ardente percorreu minhas veias enquanto procurava Viviana, que estava no meio de seu grupo. Preciso falar com você, eu disse, lutando para manter a compostura. Viviana arqueou uma sobrancelha perfeitamente cuidada. Não vê que estou ocupada, querida? Vá embora agora. As palavras desdenhosas atingiram um nervo, e eu não pude mais conter minha indignação. Como ousa permitir que suas amigas insignificantes humilhem e menosprezem minha filha? Eu sibilei, sem me importar com quem ouvisse. Ela é 1000 vezes a mulher que qualquer uma de vocês jamais poderia esperar ser. Os olhos de Viviana se arregalaram e, por um breve momento, vi a máscara escorregar, revelando a mulher insegura e mesquinha por trás da fachada polida. Mas, rapidamente, sua postura altiva reapareceu. Cuidado, Marabel, ela ronronou, a voz carregada de veneno. Não queremos causar uma cena, queremos... Enquanto ela se afastava, percebi que a guerra estava declarada. Viviana havia iniciado essa batalha, mas eu faria o que fosse necessário para proteger a Lara, mesmo que isso significasse sacrificar minha própria dignidade no processo. No rescaldo do desastroso baile, a Lara se fechou em um casulo de dúvida e insegurança. O brilho que antes iluminava seus olhos havia se apagado, substituído por uma incerteza angustiante. Mãe, e se eles estiverem certos? Ela perguntou uma noite, a voz quase inaudível. E se eu nunca pertencer verdadeiramente ao mundo de Jonas? Meu coração se partiu ao ver a tristeza em seu rosto.
puxando-a para um abraço apertado, prometi: ouça-me, Alara Ramírez. Você é gentil, inteligente e forte, qualidades que aquelas pessoas superficiais jamais poderiam compreender. Ela esboçou um sorriso fraco, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Sabia que medidas drásticas eram necessárias para protegê-la da toxicidade que permeava o mundo de Viviana. Na manhã seguinte, digitei um e-mail anônimo detalhando discrepâncias perturbadoras nos registros financeiros do projeto de caridade de Viviana. Com alguns cliques, desencadeei um incêndio digital, garantindo que as informações chegassem às mãos dos repórteres investigativos mais formidáveis da cidade. Em poucos dias, o escândalo explodiu em todos os veículos de mídia respeitáveis. A reputação imaculada de Viviana começou a desmoronar à medida que surgiam acusações de desvio de fundos e esquemas egoístas. Suas obras de caridade, antes o destaque de sua persona pública, agora pareciam ser apenas um meio elaborado de obter status social e influência. Enquanto a observava desesperadamente tentando apagar as chamas que consumiam sua imagem cuidadosamente construída, uma sensação de satisfação perversa tomou conta de mim. Este era apenas o primeiro golpe na minha campanha de retribuição, uma dura lição de que nunca se deve subestimar a fúria de uma mãe. Mesmo com o mundo de Viviana desmoronando ao seu redor, Alara permaneceu alheia ao meu papel na ignição do incêndio. Ela se preocupava com as possíveis consequências para a família de Jonas, seu coração puro sofrendo pela turbulência deles. E se isso destruir tudo? Ela confidenciou uma noite, a testa franzida de preocupação. Jonas já está sob tanta pressão. Delicadamente, segurei seu rosto entre minhas mãos. Querida, qualquer família que desmoronasse por causa de meras acusações não tinha uma base sólida para começar. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso agradecido, e eu admirei sua capacidade inabalável de empatia, uma qualidade que sempre a distinguiria do tipo de Viviana. Nas semanas seguintes, continuei meu ataque implacável, vazando anonimamente fragmentos de informações comprometedoras que corroíam ainda mais a credibilidade de Viviana. Antigos aliados começaram a se distanciar, socialites outrora leais subitamente encontravam desculpas para excluí-la de seus círculos íntimos. No entanto, através de tudo isso, Alara permaneceu firmemente ao lado de Jonas, seu amor por ele inabalável, mesmo quando os alicerces do mundo dele tremiam sob seus pés. À medida que o ataque contra Viviana escalava, parte de mim não podia deixar de se deleitar com sua queda. Este era o preço que ela pagava por ousar diminuir o valor da minha filha, um lembrete duro de que a verdadeira força não vem da riqueza ou do status, mas da vontade férrea de proteger aqueles que amamos, não importa o custo. Nos dias que antecederam o jantar de família decisivo, eu podia sentir a crescente apreensão de Alara. Jonas havia avisado que este evento provavelmente determinaria se ela seria aceita ou rejeitada pelo círculo sofisticado de seus pais. E se eles decidirem que eu não sou boa o suficiente, ela se preocupava enquanto estudávamos livros de etiqueta e praticávamos conversas educadas. Então eles perderão a chance de conhecer uma mulher extraordinária, assegurei, reprimindo a raiva fervente que sentia em relação a Viviana e seu grupo. Enquanto Alara se concentrava em se preparar, eu tinha meus próprios planos em andamento. Por meio de canais discretos, descobri a lista de convidados para o jantar, uma verdadeira reunião da elite da cidade, banqueiros, filantropos e até um político local com aspirações a cargos mais altos. Um por um, entrei em contato com aqueles da lista, plantando cuidadosamente sementes de dúvidas sobre a verdadeira natureza de Viviana. Um boato sussurrado aqui, um documento vazado ali, cada um meticulosamente elaborado para lançá-la sob uma luz cada vez mais desfavorável. Estou apenas zelando pelos melhores interesses da comunidade, eu murmurava com falsa preocupação sempre que suspeitas eram levantadas sobre minhas motivações. À medida que o jantar se aproximava, podia sentir o chão tremendo sob os pés perfeitamente cuidados de Viviana. Sussurros abafados e olhares de esguelha seguiam aonde quer que fosse, enquanto a outrora inquestionável matriarca da alta sociedade se via cada vez mais isolada. Na noite anterior ao jantar fatídico, Alara confidenciou mais uma vez seus medos. Mãe, e se eu disser a coisa errada? E se decidirem que eu simplesmente não sou suficiente? Gentry, afastei um fio de cabelo de seu rosto. Você é mais que suficiente, meu amor, e se eles não conseguirem ver isso, então são eles que não têm visão e graça. Enquanto assegurava, fortalecendo sua determinação, uma sensação de determinação sombria tomou conta de mim. Custasse o que custasse, garantiria que Viviana e seus iguais recebessem o que mereciam por ousar menosprezar a pessoa mais preciosa do meu mundo.
Na noite seguinte, enquanto a Lara e eu nos aproximávamos da opulenta mansão, não pude deixar de sentir uma satisfação perversa. A queda de Viviana era iminente, eu quase podia sentir o desespero emanando dos terrenos meticulosamente cuidados. À medida que o jantar se desenrolava e os convidados chegavam um por um, observei-os trocando olhares furtivos e sussurros sempre que Viviana estava presente. A outrora regente anfitriã tornava-se cada vez mais inquieta, sua máscara cuidadosamente elaborada começando a rachar. Quando um filantropo respeitado questionou publicamente Viviana sobre os persistentes rumores de irregularidades financeiras, soube que a fase final do meu plano estava completa. A expressão de puro pânico no rosto de Viviana enquanto ela desesperadamente tentava manter sua fachada rapidamente desmoronando era uma visão mais satisfatória do que eu jamais poderia ter imaginado. Enquanto a noite chegava ao fim e os outros convidados partiam, eu a encarei do outro lado da sala, transmitindo uma mensagem silenciosa, uma promessa de que aquilo era apenas o começo de sua retribuição. Viviana pode ter iniciado essa guerra, mas eu seria a que a terminaria, não importando o que fosse necessário para proteger minha família do mundo tóxico dela. O jantar foi uma aula de tensão contida. Conforme os convidados chegavam, eu quase podia sentir a corrente de suspeita que permeava o ar. Viviana, sempre anfitriã consumada, recebia cada pessoa com um sorriso frágil que mal escondia sua ansiedade fervente. Jonas me olhou do outro lado da sala, sua expressão uma mistura de confusão e preocupação. Eu lhe ofereci um aceno tranquilizador, prometendo silenciosamente que aquela noite seria o ponto de virada, o momento em que a balança finalmente pendesse a nosso favor. À medida que a noite avançava, as provocações sutis e insinuações veladas começaram a cobrar seu preço sobre Viviana. Com cada pergunta perspicaz ou comentário pontual sobre o escândalo de caridade, sua compostura se desgastava um pouco mais. Certamente houve algum mal-entendido, ela murmurava, enxugando a testa suada com um lenço de renda. Meus esforços filantrópicos sempre foram irrepreensíveis. Mas os convidados não pareciam convencidos. Observei com satisfação perversa enquanto até mesmo seus apoiadores mais ardentes começavam a se distanciar, seus rostos marcados pela dúvida. Theodore, o marido de Viviana, parecia cada vez mais perplexo com os acontecimentos. Como principal ganha-pão, ele sempre se contentou em deixar sua esposa lidar com as intricacias sociais de seu mundo. Mas agora, enquanto os sussurros se tornavam mais altos e as acusações mais incisivas, sua testa se franziu com suspeitas crescentes. Finalmente, o momento que eu esperava chegou. Uma socialite respeitada, cuja influência se estendia muito além dos círculos da elite da cidade, fixou Viviana com um olhar de aço. Querida Viviana, esses rumores sobre suas obras de caridade estão se tornando bastante preocupantes, ela declarou, a voz ecoando pela sala silenciosa. Talvez seja a hora de você abordá-los abertamente. Um silêncio caiu sobre os convidados, e todos os olhares se voltaram para a anfitriã cada vez mais agitada. Por um breve momento, pensei que Viviana poderia realmente desmoronar sob o peso do escrutínio. Então, algo mudou em sua expressão. Um lampejo de desafio, uma tentativa desesperada de se apegar aos fragmentos de sua reputação outrora formidável. Não tenho nada a abordar, ela retrucou, a voz tremendo de raiva mal contida. Essas alegações são calúnias infundadas propagadas por aqueles ameaçados pelo meu sucesso. Um murmúrio coletivo percorreu a sala, e eu não pude deixar de saborear a deliciosa ironia de suas palavras, ameaçados por seu sucesso, quando na verdade estávamos apenas cansados de seu elitismo tóxico. Enquanto a noite chegava ao fim e os convidados começavam a se dispersar, peguei o olhar de Theodore. A confusão e a dor em suas feições falavam volumes. Este era um homem finalmente vendo a verdadeira natureza da mulher com quem havia se comprometido, e naquele momento soube que a maré havia mudado irrevogavelmente. A fachada meticulosamente construída de Viviana estava desmoronando, sua arrogância cega tornando-a alheia às rachaduras que rapidamente se espalhavam pelo alicerce de sua vida encantada. Enquanto a Lara e eu partíamos, não pude resistir a um último comentário de despedida. Dê meus cumprimentos a Viviana, murmurei, permitindo que uma pitada de satisfação transparecesse em minha voz. O mundo dela está prestes a desabar. Com essas palavras pairando no ar, conduzi minha filha até o carro, segura de que a justiça, embora tardia, finalmente estava sendo servida. No rescaldo do desastroso jantar, uma mudança palpável pairava no ar. Viviana, antes a rainha incontestada de seu círculo social, encontrava-se cada vez mais isolada, seus antigos aliados a encarando com desdém velado.
Jonas, abençoado, permaneceu firmemente ao lado de Alara, mesmo enquanto os alicerces de seu mundo desmoronavam ao seu redor. Mas eu podia ver a tensão gravada em suas feições, o peso da disfunção de sua família pesando sobre seus ombros. Tudo culminou uma noite, quando Theodore nos convocou à sua mansão, a voz grave ao telefone. Há questões que precisamos discutir como família, ele entonou, e não pude deixar de perceber um tom de fúria mal contida. Quando chegamos, a tensão era palpável. Viviana estava rígida no salão, sua aparência impecável ligeiramente desleixada, uma rachadura na máscara meticulosamente cultivada que ela usará por tanto tempo. Obrigado por virem, Theodore começou, a expressão sombria. Receio que tenha notícias preocupantes para compartilhar. Ele se virou para a esposa, e o olhar que trocaram falava volumes, uma vida de segredos e decepções exposta. Viviana, ele disse, a voz trêmula de emoção mal contida. Eu sei sobre as contas offshore, os fundos desviados, tudo isso. Um suspiro coletivo percorreu a sala enquanto os olhos de Viviana se arregalavam em choque, sua fachada cuidadosamente construída finalmente desmoronando. Por um momento, ela parecia prestes a oferecer uma de suas negações características, tentando tecer mais uma teia de mentiras. Mas então algo dentro dela se desfez, e ela simplesmente afundou na cadeira, a derrota gravada em suas feições. Como? Ela começou, mas as palavras pareciam se prender na garganta. Isso não é tudo, Theodore continuou, a voz crescendo com cada sílaba. Também descobri suas indiscrições, os casos, os segredos que você guardou de mim e da nossa família. Jonas recuou como se tivesse sido atingido, o rosto contorcido de angústia. Alara instintivamente segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso diante dessa revelação devastadora. Quanto a Viviana, ela parecia quase aliviada, como se um grande peso tivesse finalmente sido retirado de seus ombros. Ela se virou para o filho, a expressão uma mistura distorcida de remorso e desafio. Jonas, meu filho, eu fiz o que tinha que fazer para garantir o legado da nossa família, disse, a voz anormalmente calma. Para manter nossa posição neste mundo implacável. Você não vê isso? Mas Jonas simplesmente balançou a cabeça, a mandíbula apertada de raiva mal contida. Não, mãe, o que vejo é uma mulher tão consumida por sua própria ganância e vaidade que perdeu de vista o que realmente importa. Suas palavras pareciam pairar no ar, uma acusação condenatória das fundações tóxicas sobre as quais Viviana havia construído seu império distorcido. Naquele momento, senti uma inesperada pontada de pena por essa mulher quebrada, tão desesperada para se agarrar aos fragmentos de sua significância que sacrificará tudo, sua integridade, sua família, sua própria alma. Enquanto Theodore anunciava sua intenção de iniciar o processo de divórcio, peguei o olhar de Alara, um entendimento silencioso passou entre nós, um voto solene de que nunca permitiríamos que tal influência venenosa contaminasse o amor e a confiança que uniam nossa própria família. E quando Jonas puxou Alara para perto, sussurrando suas intenções de se libertar das amarras sufocantes do mundo de seus pais, soube que um novo capítulo estava começando, definido não pela riqueza ou status, mas pela simples coragem de traçar seu próprio destino. Quando partimos, deixando para trás os destroços da vida de Viviana, não pude deixar de sentir uma sensação de vindicação. A batalha havia sido dura, mas no final, o amor e a resiliência triunfaram sobre um mundo tóxico construído sobre mentiras e falsas pretensões. Foi uma lição dura, mas que garantiria que a luz da minha filha nunca se apagasse diante daqueles cegos por suas próprias noções distorcidas de superioridade. As semanas seguintes à queda de Viviana foram um turbilhão de mudanças e turbulências. As notícias de suas falhas se espalharam como fogo, manchando a reputação outrora impecável que ela tanto se esforçara para manter. Páginas sociais que antes elogiavam agora publicavam exposés implacáveis detalhando os sórdidos detalhes de suas manipulações financeiras e casos ilícitos. Da noite para o dia, ela se tornou uma pária, um conto de advertências sobre a riqueza e o privilégio que deram errado. Durante todo esse tempo, Alara permaneceu firmemente ao lado de Jonas, oferecendo-lhe um apoio constante enquanto ele enfrentava a destruição de tudo o que um dia considerou caro. Não pude deixar de admirar sua força inabalável, sua capacidade de empatia mesmo diante de uma traição pessoal tão profunda. Quanto a Theodore, ele não perdeu tempo em cortar os laços com sua esposa desgraçada. Os procedimentos de divórcio foram rapidamente iniciados, e o outrora formidável casal se viu enfrentando uma separação pública amarga de seus vastos bens. No meio dessa turbulência, Jonas e Alara tomaram uma decisão que simultaneamente partiu e elevou meu coração.
Eles deixariam tudo para trás, embarcando em um novo capítulo longe das influências tóxicas que quase os destruíram. Precisamos encontrar nosso próprio caminho, livre do peso das expectativas dos outros, explicou Jonas uma noite, enquanto compartilhávamos um jantar simples na minha modesta livraria. Seus olhos brilhavam com uma clareza renovada, uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Alara apertou sua mão, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Mãe, decidimos fugir, apenas uma pequena cerimônia com aqueles que realmente importam. Embora uma parte de mim doesse com a ideia de vê-la partir, reconheci a sabedoria em sua decisão. Eles haviam enfrentado batalhas emocionais que nenhum casal jovem deveria ter que enfrentar. Era hora de eles abrirem suas asas e voarem, livres do peso de seus passados. Nos dias que se seguiram, fiz o que pude para facilitar seus planos, ajudando-os a obter os documentos necessários e fazendo arranjos discretos. E quando a manhã de sua pequena e íntima cerimônia chegou, não pude conter as lágrimas de orgulho e alegria ao vê-los trocar votos de amor e fidelidade eterna. Enquanto eles embarcavam em sua nova vida juntos, não pude deixar de me deleitar com a deliciosa ironia de tudo isso. Viviana sempre me viu como uma plebeia desprezível, indigna de entrar em seu mundo raro. No entanto, no final, foi sua própria ganância e bancarrota moral que causaram sua queda, deixando-a rica além de seus sonhos mais selvagens, mas falida nas coisas que realmente importam. Após o ocorrido, minha modesta livraria se tornou um refúgio improvável, um centro comunitário onde pessoas de todas as classes sociais se reuniam para celebrar as alegrias simples da literatura e da conexão. A queda de Viviana serviu como um lembrete severo de que a verdadeira riqueza não reside em posses materiais, mas no amor e na integridade que cultivamos dentro de nossas próprias famílias. E quando uma carta chegou de Alara e Jonas, detalhando a profunda felicidade que encontraram em sua nova vida livre de amarras, não pude deixar de sentir uma imensa sensação de paz e satisfação. No final das contas, eu havia cumprido minha missão mais sagrada, proteger a luz radiante que era minha filha, garantindo que ela nunca se apagasse diante daqueles cegos por suas próprias noções distorcidas de superioridade. Enquanto lia suas palavras, cheias de gratidão e afirmação dos laços que realmente importavam, soube que a batalha valeu a pena. A justiça, embora tardia, finalmente foi feita, e o amor triunfou sobre as armadilhas superficiais da riqueza e do status. Foi uma vitória não apenas para minha família, mas para todas as pessoas que ousaram se erguer diante daqueles que tentaram diminuir seu valor. E enquanto olhava para o futuro, não pude deixar de sentir uma sensação de esperança, uma crença de que, não importa o quão escura seja a noite, o espírito humano indomável sempre encontrará uma maneira de reacender as chamas da dignidade e da graça.